Olá, saudações em Cristo. Hoje vamos compartilhar um pouco o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Quando a Bíblia fala a respeito de salvação, ela está se referindo à condição do ser humano pecador diante de Deus. Uma vez que o pecado gerou a morte e, em última instância, essa morte gerada pelo pecado significa a separação eterna de Deus. Então, por causa do pecado, o homem merecidamente está destinado à morte eterna ou à condenação eterna. E o meio de salvação que Deus proporcionou para o homem pecador, e aí então ele oferece esta salvação de graça pela sua misericórdia, não porque o ser humano mereça alguma coisa. O meio de salvação é o sacrifício de Cristo. Cristo Jesus veio ao mundo para morrer naquela cruz e assim então, com o seu sangue, pagar o preço necessário para a salvação desse homem que naturalmente estava condenado eternamente. Então, nesse contexto, nesse texto que nós lemos aqui, vamos ler, né? Capítulo 10 de Romanos, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O apóstolo Paulo deixa muito claro que para ser salvo da condenação eterna é necessário crer em Jesus. Então, se com a boca confessar Jesus como Senhor, não é apenas dizer eu acredito em Jesus, mas é confessar a Jesus como Senhor. Senhor é aquele que se torna o dono. Senhor é aquele que se torna o maior na sua vida. Se confessares Jesus como Senhor, como aquele que é central na sua vida, e ele continua, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É necessário aceitar Jesus como seu dono, é necessário aceitar Jesus como Senhor da sua vida e crer que ele morreu e ressuscitou, que ele venceu a morte. Então, a salvação, ela está intimamente ligada, ela necessita, ela depende dessa postura do pecador em relação a Cristo, de crer que ele é o Senhor. E aí então Paulo diz assim: porque com o coração se crê para a justiça. Quando nós cremos com o coração, Deus, pela justiça que ele realizou na pessoa de Cristo, ou seja, concedendo a ele o que nós merecemos, agora ele dá a nós, pela sua graça, essa salvação que é um presente para nós. E aí, então ele diz que aquele que crê com o coração e com a boca confessa a respeito da salvação. Que nós tenhamos Cristo como Senhor da nossa vida e Salvador, porque este é o único e verdadeiro caminho para a salvação. Que Deus o abençoe. Um grande abraço a todos.